Salve meus amigos, Dia Dentista para falar sobre contenção odontológica. Será que você vai gastar muito dinheiro quando você tirar o teu aparelho ortodôntico para você fazer a sua contenção ortodôntica? Se você está com o aparelho ortodôntico, está no caminho do seu tratamento ou já está quase finalizando, você precisa entender que a contenção odontológica é aquele aparelho móvel ou fixo que todos os pacientes vão precisar quando eles removem o aparelho ortodôntico. Existem alguns protocolos diferentes e várias dúvidas a respeito sobre quanto que custa, preciso pagar ou não preciso pagar, eu achava que eu já estava pagando na minha manutenção. E o aparelho ortodôntico, a forma que é cobrado o aparelho ortodôntico, ela é muito diferente, não existe um lado A, o lado B, mas muitos pacientes às vezes não entendem como que está sendo a precificação do seu dentista, é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Tá? Antes da gente continuar esse vídeo, comente aqui, você já está usando o aparelho, você está para tirar o aparelho ortodôntico, você está usando o aparelho, você sabia da contenção, você não sabia da contenção, e se você já usa a contenção, quais são as maiores dificuldades e o valor que você pagou nessa contenção? Deixa aqui embaixo pra gente conversar, beleza? Se é a primeira vez que está aqui, seja muito bem-vindo, eu sou G Dentista. Todos os dias a gente faz um videozinho para te ajudar aqui a economizar no seu dentista, ok? E eu vou passar informações muito importantes, tá? A primeira coisa que eu vou falar sobre contenção odontológica, você vai ver que o videozinho vai ser direto ao ponto, é que sim, a contenção odontológica ela é obrigatória e sim, ela tem custo. Você vai pagar pela contenção. É um aparelho móvel, tem um aparelho fixo também, que é colado nos dentes. O dentista pode ter a mão de fazer isso, mas geralmente ele manda para o laboratório. O laboratório tem custo, faz parte do planejamento e de fato sim, você vai fazer esse tratamento e você vai ter os custos. O teu dentista pode ter colocado no teu contrato inicial valor da contenção e você está pagando durante 2, 3 anos parcelado? Pode. Você pode ganhar um desconto à vista? Pode. Às vezes a tua contenção odontológica ou contenção ortodôntica está muito mais cara. Se você for ver os vídeos aqui do canal de dentista, tem pessoas que já comentaram que pagaram R$ 1.900 numa contenção. E outras pessoas falaram que pagaram 250. Muitas vezes o 1.900 não é da contenção, é de um pacote de serviços. Contenção, limpeza, remoção do aparelho, clareamento dental, todos os procedimentos são cobrados. Tem algumas clínicas muquiranas aí que falam que te dão isso, mas tenta pegar a tua pasta ortodôntica e ir para outra clínica fazer uma avaliação. Você vai ter uma multa de 500, 700 reais, tem aquele asterisco lá escondidinho. Então você tem que tomar cuidado nisso, tá? Então sim, de fato você tem o custo. Tem dentistas também que usam contenções mais estéticas, contenções mais caras e tem contenções mais baratas. Então você vai ter essa diferença, tá? E tem dentistas que são muito barateiros, que só cobram manutenção, que cobram o custo do laboratório. E tem os dentistas, cara, hoje em dia tudo é caro. O dentista bom não é só o cara que faz o trabalho correto, ele sabe precificar. Sabe precificar você vai ganhar teu recibo, vai declarar imposto de renda, nós vamos declarar imposto de renda, então tem que ter o lucro. Então, uma contenção de R$ 250, o dentista está dando de graça para você. Se ele está fazendo isso, tá tudo certo. R$ 1.900 também acho meio salgado, mas tem algumas contenções, principalmente estéticas, que podem ser a esse valor. Pelos comentários, eu não tenho como falar preço, tá? Pelos comentários que eu vi no meu último vídeo sobre isso, eu vi que a galera estava pagando entre 500 a R$ 1.000. R$ 1.000 são poucas pessoas, mas 700, 800, e várias pessoas estavam num pacote ali de clareamento, limpeza, essas coisas. Então você tem que entender isso. Então quando o seu dentista passar a precificação, para você passar o valor, vai ser R$ 500 a remoção do aparelho. Vai ser 200, vai ser 1.500. Pergunta o que é, tá? Você tem que entender isso, porque às vezes vai ter um custo. Tá? E é importante você saber, e é justo ter um custo. Além do que você sabe, né? Você faz alguma coisa, qual que é o teu trabalho? Você é melhor ou pior do que os teus concorrentes? Se você for melhor, você vai cobrar a mesma coisa? Não vai. Então tem dentistas que cobram mais caro e tem dentistas que cobram mais barato. Eu estava aqui, teve um paciente que faltou aqui e eu estava estudando facetas de resina. Eu sou especialista em prótese, mas eu trabalho muito com facetas de resina. E eu estava vendo que eu estava cobrando minhas facetas de resina muito baratas. E eu sei que o material poderia melhorar um pouquinho e deixar mais bonito ainda. Fui fazer um orçamento, as resinas são extremamente mais caras. Eu estou dando exemplo para você que às vezes quando o material é melhor, quando o dentista é melhor, o custo, mesmo que o resultado seja parecido, parece que é o mesmo, ele vai ter o custo sim, tá? Beleza, já matamos essa dúvida já de começo aqui. Ele vai ter o custo, beleza? Manutenção. Cara, vai depender do teu dentista. Tem dentistas, ortodontistas, ortopedistas que cobram um aparelho, um IRAX, por exemplo, cobram R$ 2.000 um IRAX e não cobram manutenção.
Tem dentista que cobra R$ 2.000 e cobra R$ 210 de manutenção. Vai de saber a precificação do seu dentista. Porque quando você usa a contenção de fato é ideal que você volte a cada 3, 6 meses, faça uma avaliação, faça uma limpeza, faça um ajuste na contenção, você tem um controle. E o controle é uma consulta com o seu dentista, e a consulta com o seu dentista é o ganha-pão do seu dentista. Então como que eu faço aqui no meu consultório? Eu sempre marco o paciente voltar, fazer uma limpeza com a gente, fazer uma raspagem, a gente faz um polimento, e a gente vai lá e já coloca tudo no pacote e acaba atendendo a contenção. Mas de fato tem dentistas que vão ter que cobrar o retorno e é muito válido isso aí, é muito importante para você. Então sim, você pode ter esse controle, mas você vai encontrar dentistas que colocam a contenção e cobram a manutenção e tem outros que falam, volta daqui a um tempo e tá tudo certo. Você tem que entender que quando você usa a contenção é um aparelho para controlar a recidiva, para evitar ou diminuir, diminuir a recidiva, porque a recidiva é o fato de aquele espaço abrir de novo, aquele dente entortar de novo, todo mundo vai ter uma proporção de recidiva. Quanto mais difícil o caso, quanto mais complicado, mais chance de ter recidiva. Então, com a contenção, você vai no seu dentista e você vai fazer as manutenções. Mas então não adianta, eu fiz o aparelho e não vai ser para sempre. Cara, não vai ser para sempre. Vai ter sempre um apinhamento. Quanto mais efetivo for o resultado do seu aparelho, ou seja, o encaixe fica melhor, por isso que é muito importante, sabe? Você não seja aquele paciente que fechou o espaço, ficou bonito, você já quer sair do dentista. Ficar bonito é uma coisa que a gente quer, mas o dente tem que estar encaixando. Se tá bonito e não está encaixando, vai dar recidiva, tá? E você vai ter que fazer esses controles, não tem como. Durante a tua vida você vai fazer limpezas nessa questão, tá? A contenção fixa, uma coisa que todo mundo pergunta, ela é para sempre? Sim, ela é para sempre e ela é chata de usar, porque você vai ter que ir mais vezes no seu dentista, fazer um pacote de limpeza com o seu dentista, porque mesmo que você use irrigadores orais, como os irrigadores orais que eu deixo aqui na descrição, é mais fácil de acumular o tártaro ali, é mais fácil de acumular a placa bacteriana, que vai ter, consequentemente, um novo tártaro, e isso vai atrapalhar a tua higiene, você pode ter gengivites e periodontites agressivas depois, tá? Agressivas no termo, não a questão da definição de periodontite agressiva. Então entenda, é chatinho de usar, mas vai ter que usar. Tem pacientes que tiram? Tem, a seu risco. Ou seja, se você tirar a contenção e seu dente entortar de novo e você ficar de boa com isso, tudo bem, ninguém é forçado a fazer nada. Mas de fato, a contenção está lá para manter, porque não tem como garantir que você vai colocar o aparelho e sempre ele vai ficar retinho daquela posição, beleza? Quanto mais difícil for o seu caso, mais complicado é o uso da contenção. E por último, quero falar para vocês o seguinte, a contenção móvel, ela não tem que estar apertada e ela não tem que estar caindo. Ela tem que entrar passivamente. Ela tem que encaixar para você falar e ela não cair, mas ela também não pode estar pressionando seus dentes, porque o teu dente não sabe o que é aparelho. O teu dente ele movimenta com força. Quando você estava usando o aparelho, ou se você estiver usando o aparelho agora, o seu dente movimenta para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, por causa da força que é aplicada. Seja por causa da mola, seja por causa da disjunção, seja por causa da movimentação dos fios, tá entendendo? Quando você coloca força no dente, pode ter movimentação. Então se você coloca essa contenção muito apertada, vai dar problema. E acontece, porque o acrílico tem uma mudança, ele às vezes não é estável, depois que o protético faz, às vezes o dentista pode ter falhado num ajuste para você, você tem que avisar o seu dentista. E cara, é tipo uma prótese. Às vezes é chato de acertar, por causa que cada um tem um formato de dente, um formato de céu da boca, isso é importante. Você não pode usar a contenção apertando, que vai te dar problema. Beleza? Esse videozinho, eu tô cansadão hoje, ia falar mais umas coisas, mas esse videozinho vai ficar por aqui porque eu quis começar a falar sobre dinheiro. Se você tem uma opinião contrária, tá tudo certo. Você pode chegar aqui nos comentários e conversar comigo. Só não seja mal educado. De vez em quando a gente faz um vídeo e a gente fala sobre valores, tem sempre um ou outro que fica estressado. Não adianta ficar estressado. Não adianta. Tem os tratamentos caros e tem os tratamentos baratos. Tem gente que tem mais dinheiro, tem gente que tem menos dinheiro. E é assim que funciona, tá? O teu dentista, você vai negociar com ele desde o começo e ele vai fazer para você o melhor trabalho. Se você quer que aquele dentista, você gostou daquele dentista ou daquela dentista e o valor dela é mais caro, dê valor ao trabalho dela, porque você vai ter uma hora que você vai querer vender o teu bolo, vai querer vender a tua prestação de serviço, vai querer fazer o seu trabalho, vale a pena, você vai cobrar o seu valor por isso. Então, tem dentistas que cobram mais caro porque fazem de fato um trabalho melhor. Eu estou falando, eu dei o exemplo das resinas porque eu estou mudando, eu vou cobrar 3 vezes mais caro minhas facetas. Só que eu vou gastar 3 vezes mais caro. E é assim que funciona. Eu estou gastando dinheiro com curso, eu estou gastando dinheiro com material. Antes de eu vender a primeira faceta de resina desse novo pacote, eu vou ter que gastar uma cacetada de grana. Então dê valor para o teu dentista que cobra. Eu não estou falando que só o mais caro é melhor.
Eu estou só explicando para você que, de fato, tratamentos podem sair mais caros por causa da expertise do profissional. Beleza? E às vezes não é porque o cara é bondoso que o cara te cobra R$200, é porque o cara não sabe fazer conta. Tá pagando lá o laboratório, não tá nem declarando imposto de renda, nada, e tá só se lascando. Ok? Esse vídeo existe sobre contenção. Espero ter ajudado você de alguma forma. Deixe suas dúvidas aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.